Você está passando por dificuldades? Você acredita que não existe solução para os seus problemas? Já pensou em desistir? Hoje, mergulharemos em um salmo que ecoa os anseios da alma em tempos de dificuldade. Um clamor por restauração e pela manifestação do poder divino. O Salmo 80. Preparem seus corações e suas mentes para uma jornada de reflexão e fé que transformará a sua perspectiva e fortalecerá a sua confiança em Deus. Ó, pastor de Israel, inclina os teus ouvidos. Tu, que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Desperta o teu poder diante de Efraim, Benjamim e Manassés, e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto, seríamos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando mostrarás indignação contra a oração do teu povo? Tu os alimentaste com pão de lágrimas, e lhes deste a beber lágrimas. Em grande medida, puseste-nos por contenda entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto, seríamos salvos. Trouxeste uma vide do Egito, expulsaste as nações, planteste, preparaste lugar diante dela, e fizeste com que lançasse profundas raízes, e encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e os seus ramos eram como cedros excelentes. Ela estendeu os seus ramos até ao mar, e os seus rebentos até ao rio. Por que quebraste as suas cercas, de modo que todos os que passam pelo caminho a vindimam? O javali da selva a devora, e os animais do campo a consomem. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha desde os céus, e vê, e visita esta vide, e a videira que a tua mão direita plantou, e o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada pelo fogo, está cortada. Pela repreensão da tua face perecem. Seja a tua mão sobre o homem da tua direita, sobre o filho do homem que para ti fortaleceste. Assim nos não desviaremos de ti. Vivifica-nos, e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto, seríamos salvos. As palavras iniciais deste salmo nos transportam para uma imagem de intimidade e cuidado divino. O salmista começa invocando a Deus como pastor de Israel. Essa é uma metáfora carregada de significado. O pastor não apenas guia, mas protege, sustenta e conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. Essa invocação é um lembrete poderoso. Mesmo que a situação seja caótica, há um pastor no controle. Pense nisso por um instante. Se você se sente perdido ou perdida, sem direção, a oração do salmista nos convida a lembrar que temos um pastor que inclina os seus ouvidos para nós. Ele está atento a cada gemido, a cada sussurro de fé. O salmista clama para que Deus, que se assenta entre os querubins, resplandeça. Essa imagem evoca a majestade e a glória de Deus, que não está distante, mas presente. É um pedido para que a luz de sua presença dissipe as trevas da aflição, que a glória de Deus se torne visível e ativa na nossa situação. Você já sentiu essa necessidade? De que a presença de Deus se tornasse tão real e palpável que todas as suas dúvidas e medos se dissipassem? É essa a súplica do salmista. É um chamado para que Deus desperte o seu poder, para que venha e nos salve. O salmo menciona Efraim, Benjamim e Manassés, tribos que marcharam juntas no deserto. Isso nos mostra que a oração é para uma restauração coletiva, uma união de forças que se volta para o único que pode salvá-las. E a oração se repete como um mantra, um clamor que ecoa em nossa alma. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto, seríamos salvos. Essa é a essência do nosso anseio. Não buscamos apenas soluções temporárias para os nossos problemas, mas uma restauração completa, que só pode vir quando o rosto de Deus resplandece sobre nós. O resplendor do rosto de Deus é um sinal de favor, de aprovação, de que a sua bênção está sobre a nossa vida. A dor do salmista é palpável e muito humana. Ele pergunta a Deus: até quando mostrarás indignação contra a oração do teu povo? Essa pergunta expressa a frustração e a perplexidade de quem ora e sente que o silêncio de Deus se prolonga. É uma dor que muitos de nós conhecemos bem, aqueles momentos em que nossas orações parecem não passar do teto. O salmista nos dá a licença de expressar essa dor a Deus, de questionar com fé e não com descrença. Ele não desiste, mas persiste em sua oração. A descrição da aflição se torna ainda mais vívida. Tu os alimentaste com pão de lágrimas,
e lhes deste a beber lágrimas. Em grande medida, essa é uma imagem de profunda tristeza. O que deveria ser sustento torna dor. O que deveria ser fonte de vida se tornou amargura. O pão de lágrimas e a bebida de lágrimas, em grande medida, descrevem uma vida inteiramente imersa na aflição. A dor se tornou a nossa dieta diária. E, como se não bastasse, puseste-nos por contenda entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. O sofrimento não é apenas interno, mas também público. A vergonha e o escárnio se tornam fardos pesados, abalando a nossa dignidade. Mas o salmista não se detém na descrição do problema. Ele retorna à sua súplica com uma fé ainda mais profunda. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto, seremos salvos. A inclusa do Deus dos exércitos não é acidental. Essa é uma invocação a um Deus guerreiro, poderoso, que comanda as hostes celestiais. O salmista reconhece que para a situação que ele descreve, não basta um pastor gentil, mas um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Ele clama por um poder que pode guerrear por eles, que pode virar a mesa e restaurar a sua sorte. É aqui que a reflexão nos leva a uma profunda jornada de autoconhecimento e de entendimento da fidelidade de Deus. O salmista lembra a Deus da sua história com o povo, usando a metáfora da videira. Trouxeste uma vide do Egito, expulsaste as nações, planteiste. Ele está dizendo: Senhor, lembras-te do que fizeste? Tu nos tiraste da escravidão, nos plantaste numa nova terra, nos fizeste florescer. Essa videira, que lançou raízes profundas e se expandiu por toda a terra, simboliza a bênção e a prosperidade que Deus havia concedido. Pense nas suas próprias bênçãos, nas suas vitórias. Houve um tempo em que Deus te tirou de uma situação de escravidão, te plantou em um novo lugar, te fez florescer. Esta parte da oração nos ensina a arte de orar com memória. A fé não é cega. Ela se apoia nas evidências do que Deus já fez. Quando a dúvida nos assalta, podemos clamar: Senhor, Tu és o mesmo que me tirou de lá, que me plantou aqui. A Tua fidelidade no passado é a minha esperança para o futuro. Neste momento vou pedir para você se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a manter este conteúdo sempre presente para os nossos momentos de reflexões. Compartilha com 5 amigos que precisam dessa palavra para fortalecer os seus dias mais difíceis. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal Oração que Transforma e que vai fazer a diferença no seu dia a dia. A narrativa do Salmo dá uma guinada dramática, passando da lembrança da bênção para o lamento pela devastação. A videira, antes protegida e próspera, agora está vulnerável e destruída. Por que quebraste as suas cercas, de modo que todos os que passam pelo caminho a vindimam? O javali da selva devora, e os animais do campo a consomem. Essa quebra das cercas representa a retirada da proteção divina. A pergunta por quê não é um desafio, mas um clamor de quem busca entender a razão da sua dor. É a dor de quem se sente abandonado e desprotegido. A videira, antes forte e robusta, agora é indefesa. Ela é devorada pelo javali da selva, uma imagem de destruição e violência. Essa metáfora nos confronta com a realidade de que a falta de proteção divina pode expor nossas vidas à devoração do inimigo. O salmista não tem medo de apontar a raiz do problema. A ausência da face de Deus, a repreensão da sua face, é a causa da sua dor. É nesse ponto que a oração se torna ainda mais urgente e pessoal. O salmista clama: Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha desde os céus, e vê, e visita esta vide. Ele não pede para Deus apenas ouvir, mas para que se volte, olhe, veja, e, principalmente, visite. O verbo visitar aqui carrega a ideia de uma intervenção direta, um cuidado ativo e restaurador. O salmista está pedindo a Deus que venha e toque novamente naquilo que ele mesmo plantou. Ele continua a oração com uma súplica ainda mais comovente. E a videira que a tua mão direita plantou, e o sarmento que para ti fortaleceste, o salmista está dizendo: Senhor, esta videira é tua. É obra das tuas mãos, fomos fortalecidos por ti. Por que nos deixaste assim? Essa oração nos ensina a apelar para a própria natureza de Deus. Ele não é um Deus de negligência, mas do cuidado. Ele não é um Deus de abandono,
mas de fidelidade. O salmista o lembra da sua própria promessa e da sua obra. A descrição da devastação se intensifica, está queimada pelo fogo, está cortada. Pela repreensão da tua face perecem, a videira está num estado de quase morte. O fogo e o corte representam um juízo severo, uma consequência direta do afastamento de Deus. A repreensão da sua face é o que causa a ruína. É uma imagem forte que nos adverte sobre as consequências de negligenciar a nossa relação com o Senhor. Mas novamente a oração não termina na tragédia. Há uma reviravolta de fé e de esperança. O salmista clama por uma figura salvadora. Seja a tua mão sobre o homem da tua direita, sobre o filho do homem que para ti fortaleceste. Para o povo de Israel, essa era uma súplica por um rei, um líder ungido que pudesse restaurá-los. Para nós, esta é uma prefiguração de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o homem da tua direita, que foi fortalecido pelo Pai para nos resgatar e nos restaurar. Essa oração aponta para nossa necessidade de um Salvador, alguém que possa interceder por nós e nos livrar do juízo. A súplica se transforma em uma promessa de fidelidade. Assim, nos não desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. O salmista não pede apenas a salvação, mas um coração renovado. Ele entende que a verdadeira restauração é espiritual. É um retorno a Deus. Ele se compromete a viver uma vida de obediência, a não se desviar mais. A oração por vivifica-nos é um pedido por uma nova vida, por um avivamento espiritual que os leve a invocar o nome do Senhor com sinceridade. E para fechar o ciclo, o salmista repete o clamor inicial com uma fé inabalável. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre os salvos. A repetição não é vazia, ela demonstra a persistência da fé. É a oração do coração que não se cansa de clamar, que não se cansa de acreditar. Ao final desta meditação, somos convidados a fazer essa oração, onde as suas cercas foram quebradas. Onde você se sente devorado pelo javali da selva. Onde a sua vida se parece com a videira queimada e cortada. Traga essa dor a Deus. Clame a Ele como seu pastor, como o Deus dos exércitos. Peça que Ele se volte para você, que o seu rosto resplandeça sobre a sua vida. E faça a promessa de que, com a sua ajuda, você se comprometerá a não se desviar mais dos seus caminhos. Que a oração do Salmo 80 seja a sua oração hoje. Que ela inspire em você a força para clamar, a humildade para se arrepender e a fé para acreditar que a restauração é possível. Porque o nosso Deus é o Deus que restaura. Ele é o Deus que vivifica, o Deus que nos salva e o Deus que faz resplandecer o seu rosto sobre nós. Inscreva-se no canal, esteja sempre comigo. Ajude o crescimento dessa corrente da fé. Compartilha com 5 amigos que precisam dessa palavra. Ativa o sininho e não perderá nenhum conteúdo. Esse encontro será abençoado e muito feliz entre nós. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo encontro do Salmo 81.